Os Melhores Anos de Nossas Vidas é um filme de 1946, dirigido por William Wyler, estrelado por Dana Andrews, Fredric March, Harold Russell, Teresa Wright e Myrna Loy. É a esperança que sustenta o espírito de todo soldado, o sonho do dia no qual ele finalmente voltará para casa. Para 3 veteranos da Segunda Guerra Mundial, esse dia chegou, mas para cada um deles, o sonho está prestes a se tornar um pesadelo. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph, e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 204, na lista dos 1001 filmes, mais um filme americano aí sobre guerra e sobre heróis de guerra de algum jeito, veteranos, né? A gente não teve muito filme sobre veteranos, né? Mas teve alguns filmes sobre pessoas indo pra guerra e voltando, pelo menos um, mas eu acho que teve mais de um. Enfim, eu acho que a sinopse é bem vaga, né? O filme, obviamente, são esses 3 caras que não se conhecem, eles vão se conhecer voltando pra casa, porque todos moram na mesma cidade, estavam em lugares diferentes na guerra e eles voltam pra mesma cidade, então eles se encontram ali no transporte que vai levar eles de volta pra cidade. Se conhecem ali, ficam meio amigos e ficam até bem próximos assim durante essa viagem, e aí quando chegam na cidade acabam mantendo contato um com o outro e a vida deles vai meio que se interligando ali, né, nesse tempo. Tem várias coisas interessantes que o filme faz, assim, algumas eu já quero comentar logo, que são o que é de história, né, vamos lá. Porque a gente tem os 3 primeiros nomes no elenco que eu falei são os 3 soldados, né, o Dana Andrews, o Fredric March e o Harold Russell. O Dana Andrews faz um capitão, se eu não me engano, que tá voltando. O Fredric March é um cara mais velho do que ele e faz um soldado de patente menor, enquanto o Harold Russell é um marinheiro, assim, é um soldado bem baixo da marinha, e é o mais jovem dos 3. E aí o filme tem umas dinâmicas interessantes, por exemplo, entre esses 2 primeiros que eu falei, né, o personagem da Dana Andrews e o do Fredric March, que enquanto o Dana Andrews tem a patente maior, quando eles chegam na cidade e eles vão cada um ser deixado na sua respectiva casa, a gente descobre que o personagem do Fredric March, né, patente mais baixa, é banqueiro, e aí, ou seja, ele tem muito dinheiro, ele é rico, ele mora num lugar super luxuoso, enquanto o outro vai pra casa ver os pais e ele mora numa casa caindo aos pedaços, fuleira. E aí fica essa coisa, né, tipo, até aquela cena, esse cara era o superior. No momento em que eles saíram do exército e voltaram para suas vidas normais, esse cara virou inferior ao outro, né, na sociedade. E que eu acho que é um ponto interessante que o filme aborda até de uma maneira muito sutil, mas eu até prefiro que ele aborde isso dessa maneira sutil. Outros pontos é que o filme usa esses 3 personagens para fazer muito um panorama de situações de veteranos, pelos quais os veteranos passam, né? Porque cada um tem uma situação muito diferente. Então, o Dana Andrews, ele primeiro visita os pais porque ele casou e foi pra guerra. Muito pouco tempo. E aí, ele não sabe onde a esposa tá, porque ela aparentemente arranjou uma casa depois que ele já tinha ido pra guerra. Ela tá trabalhando pra se sustentar. Ele mandava dinheiro pra ela, mas ela tá trabalhando pra sustentar melhor. E aí, ele não sabe onde ela tá, ele tem que pegar o endereço dela. Porque é isso, eles eram recém-casados, ele mal conhece a esposa, ele fala isso, né? Que ele mal conhece a esposa dele, pelo menos como esposa. Enquanto o personagem do Fredric March, que é o mais velho dos 3, ele, né, que é banqueiro, ele tem uma esposa e um casal de filhos, e aí, né, já tem essa vida mais estabelecida. Então o que ele perdeu mais é os filhos crescendo, né, porque os filhos já são grandes. Agora, não diz exatamente quando ele foi pra guerra, pra saber exatamente quanto tempo ele passou fora de casa. Eu acho que o filme nunca fala, mas fica essa ideia de que os filhos cresceram e ele não viu, né? Pelo menos um período relevante aí do crescimento dos filhos ele não viu. Enquanto o Harold Russell é esse cara que ele foi pra guerra e num problema, né? Um navio que ele tava afundou e tal. Ele perdeu as 2 mãos, então ele tem ganchos no lugar das 2 mãos. E ele tinha uma namorada, que é vizinha dele. E ele foi embora com, tipo, essa garota com quem ele quer se casar. Então, né, a gente tem o recém-casado, o casado há anos com filhos e o que tinha a namorada e quer se casar, sabe? O filme vai fazendo essas variações, assim, entre eles pra tentar traçar um panorama, eu acho, de situações muito gerais, né? E, bom, eu acho que isso é suficiente pra ter uma noção boa, né, do que o filme conta, da história que o filme conta. São esses 3 caras, como cada um deles lida com o retorno, qual dificuldade que cada um encontra, ou não, porque nem todos eles encontram realmente dificuldades, ou pelo menos dificuldades em situações muito diferentes. Mas todos eles passam por algum problema. A ideia do sonho tá prestes a se tornar um pesadelo é, tipo, pra uns o pesadelo é maior do que pra outros. Mas todos passam por algum problema e é interessante justamente como o filme mostra os diferentes problemas que cada um enfrenta, né? Eu acho que é bem legal. E aí, bom, a primeira informação de curiosidade que eu encontrei foi bem relevante pra mim, talvez no vídeo não seja tão relevante, que é o fato de que o ator que
faz o filho do personagem do Fredric March, ele some no filme. Ele aparece no começo, né? Ele volta pra casa, tem esse filho, tem umas 2, 3 cenas com o filho e de repente ele não aparece mais. E eu achei isso muito bizarro. Porque, tipo, pra que criaram esse personagem? Por que ele não tem só a filha? A filha é super relevante na história. O filho, ele não faz nada na história. E ele de repente para de aparecer. Aparentemente, ele parou de aparecer porque o contrato dele com o estúdio, com o Samuel Goldwyn, que é quem produziu o filme, acabou no meio da filmagem. E aí não quiseram renovar, porque ele queria mais dinheiro e não quiseram pagar mais dinheiro pra ele. E aí não renovaram o contrato do cara e ele sumiu do filme. Eu achei muito bizarro assistindo a ideia de que esse personagem tava lá e de repente não tava mais. Mas lendo isso eu meio que entendi o que aconteceu. Então, de novo, foi mais interessante pra mim, eu acho, assistindo, ou pra você se você assistiu também, né? É por isso que ele some. Aparentemente o William Wyler teve umas ideias aí de coisas que ele podia fazer pra deixar o filme mais realista. Aparentemente ele pediu que os atores comprassem suas próprias roupas, o que eu não sei bem o quanto isso faz sentido, porque eu não sei se eles saberiam se vestir pro personagem, porque assim, é um personagem, né? Não é ele. Em todos os sentidos, tipo, comprar a própria roupa, mas um ator de Hollywood vai se vestir de um jeito. O banqueiro vai se vestir de outro jeito, sabe? Eu não sei o quanto isso deixou mais autêntico, mas o William Wyler teve essa intenção e fez isso. E aparentemente os sets de filmagem eram construídos com tamanhos mais realistas, o que isso eu acho que... Eu não sei se eu consigo dizer que eu percebi vendo, mas é uma coisa que eu entendo. Porque normalmente um set de filmagem, especialmente nessa época, né? Ele precisava ser muito grande para poder permitir que a câmera se mexesse, né? Para dar espaço para toda a produção. Então as casas eram sempre muito grandes. Às vezes o filme retratava uma família pobre, mas a casa da família pobre era enorme. Um quarto imenso. Porque o filme precisava que o quarto fosse grande, né? Para poder conduzir ali. E isso quebrava um pouco o realismo, né? E aí o que o William Wyler quis intencionalmente fazer as coisas serem mais realistas, mesmo menores e tal, para passar a impressão de que era tudo muito autêntico, né? Para ficar tudo mais realista. Quando o filme foi lançado, ele recebeu críticas extremamente positivas. Alguns críticos famosos elogiaram muito o filme, inclusive o André Bazin, que já foi citado aqui algumas vezes, o crítico francês, que é responsável aí pela carreira do cinema, crítico extremamente respeitado. E ele aparentemente falou, na crítica dele, ele elogiou muito uma coisa que o filme faz, que é um negócio que eu achei muito interessante também, inclusive quando eu tava assistindo, eu até separei como algo pra comentar, e aí quando eu vi que tinha isso, eu falei, vou comentar aqui, que o filme faz uma coisa que eles chamam de foco profundo, que é a ideia de que tanto o que tá em primeiro plano, quanto o que tá lá no fundo da cena, ambos estão em foco, pra você conseguir ver tanto o que tá acontecendo aqui, quanto o que tá acontecendo lá. E o filme usa isso algumas vezes, eu particularmente, me chamou a atenção duas, me chamou muita atenção duas. Uma é muito óbvia, que é a última cena do filme, mas antes tem uma cena em que a gente tem em primeiro plano uma coisa acontecendo em que inclusive é a cena que a Wikipedia destaca, que eu acredito que deve ser a cena que o Bazin destacou, que é esse personagem que tem os ganchos no lugar das mãos, tá mostrando que o tio dele, que é pianista, ensinou ele a tocar um negócio no piano, e aí ele tá mostrando pro personagem do Fredric March. E enquanto isso tá acontecendo, o personagem do Dana Andrews tá lá no fundo, porque ele se dirigiu até um telefone, até uma dessas cabines telefônicas dentro do bar que tinha antigamente, e ele se dirigiu até ela pra fazer uma ligação. E aí a gente vê a cena que a gente ouve é a que tá na frente, né? O fundo a gente não escuta, mas ambas as coisas estão em foco porque ambas as coisas são muito importantes e estão acontecendo, né? Então a gente tem aqui na frente o cara tocando piano, que é o que a gente tá ouvindo. O próprio Fredric March, ele olha pra trás pra ver o que tá acontecendo e fica olhando pra lá, e ele não olha o piano acontecendo, e a gente acaba inevitavelmente com toda essa construção olhando pra lá, pra essa coisa que tá acontecendo lá no fundo da imagem, que eu acho que ficou muito interessante. E depois no final tem também, eles fazem um paralelo entre, não vou tentar não dar spoiler aqui, porque eu acho que é um filme que não precisa de spoilers e vale a pena ser assistido. No final a gente tem uma cena também que um grupo, a gente tem um monte de gente na cena e fica um grupo na direita pra frente e outras pessoas na esquerda pra trás, e a gente meio que fica vendo as duas coisas como se fossem duas cenas acontecendo ao mesmo tempo no mesmo cômodo, né? E eu acho que ficou muito interessante. É uma técnica que não foi inventada aqui, eu não acho que ela foi inventada aqui, mas não era uma coisa muito usada, e eu acho que ele usou nesse filme, e eu acho que ele usou nesse filme muito bem. O filme foi um imenso sucesso comercial, né? Todo mundo foi assistir o filme fez muito sucesso realmente, acho que justificado. E bom, ele chegou a ser indicado às 8 Oscars. Ele apenas não ganhou o prêmio de melhor gravação de som, né? Melhor som, a gente chama hoje. Ele não ganhou o prêmio de melhor som, mas ele ganhou trilha sonora de filme, na época era dramático ou comédia, porque eles separavam trilha sonora de musical, como uma categoria separada, né? Então, mas ele ganhou essa de melhor trilha sonora de dramático ou comédia, ganhou
ganhou melhor edição, ganhou melhor roteiro, ganhou ator coadjuvante pro Harold Russell, que é esse cara que não tem as duas mãos, eu vou falar mais sobre ele. Ganhou melhor ator pro Frederick March, né, o banqueiro. Ganhou melhor diretor pro William Wyler e melhor filme. E aí, além disso, o Oscar nessa edição deu 2 prêmios especiais. Um prêmio foi um prêmio honorário da academia pro Harold Russell, que, né, faz o cara que não tem as mãos. E o Samuel Goldwyn, produtor do filme, ganhou um prêmio que era um prêmio dado para produtores, especificamente. Era o prêmio memorial Irving Thalberg. Era um prêmio dado para produtores. Então, ele concorreu a 8 prêmios competitivos, né? Mas ele ganhou esses 2 extras. Então, ele ganhou 9 prêmios no total, mas 7 foram da competição e 2 foram extras. E aí, com isso, precisamos falar sobre Harold Russell. Porque o Harold Russell, que interpreta esse cara que não tem as duas mãos, realmente não tinha. Ele era realmente um cara que foi veterano de guerra, perdeu as mãos. Ele não era um ator profissional. Foi chamado para fazer esse papel no filme, como uma ideia de tornar mais próxima, né, e mais realista, né? O William Wyler fala tanto aí nas coisas sobre a ideia que ele queria que o filme passasse mesmo a ideia de que ele é muito realista. Então eu acho que isso veio junto. E a academia não achou que ele tinha chance de ganhar o prêmio de ator coadjuvante. Então deram pra ele esse prêmio honorário porque queriam muito dar um prêmio pra ele pela ideia, pela coisa do veterano, né, de guerra e tal. Mas não achavam que ele ia ganhar o de ator coadjuvante. Só que acabou que ele ganhou. E aí com isso, ele é o único ator na história do Oscar a ganhar 2 prêmios pelo mesmo papel. Porque, né, ele ganhou o prêmio competitivo e ele ganhou um prêmio extra. E foi o único ator a isso acontecer, a ganhar na mesma edição 2 prêmios pelo mesmo papel. Ele também é, se eu não me engano, o único ator a ter vendido um Oscar, porque em 1992 ele leiloou uma das 2 estatuetas que ele tinha por $60 mil na época, coisa de 100 e poucos mil hoje em dia, pra pagar despesas médicas da esposa. Então tem essa história aí. Inclusive hoje em dia tem a coisa de que a estatueta só vale $1, né? Ela não pode ser vendida porque vem disso, né? Vem dessa coisa. Tipo, tem todo um negócio hoje em dia sobre não vender. Eu acho que quando você recebe, você assina um contrato, você não pode vender, ou se você vender, ela vai ser por $1, alguma coisa assim, pra não incentivar as pessoas a venderem. Tem todo um rolo aí que eu não sei detalhes, não vou entrar muito nisso. Mas é isso, eu acho que ele... Certamente o prêmio que ele ganhou de ator coadjuvante, não sei com quem ele tava concorrendo, mas certamente o prêmio que ele ganhou de ator coadjuvante foi muito mais pela situação do que pela atuação dele em si. Porque assim, eu não acho que ele tá mal, sinceramente, eu assistindo, eu não percebo que ele é não profissional. Eu acho que pra um não profissional, ele até fez muito bem, mas ele certamente estava competindo com profissionais num prêmio de atuação, né? Não era um prêmio pra amadores. Então, eu aposto que deve ter gente ali que atuou melhor do que ele em seus respectivos papéis. Mas, eu acho que ele tá muito bem, assim. Eu não acho que passa muito a ideia. Passa a ideia de que ele é um ator fraco da época, sabe? Eu acho que ele, como amador, parece um profissional mediano, fraco pra mediano da época. Então, eu acho que ele até tá muito bem. Vamos dar uma olhada no que o livro fala, depois eu falo meus comentários. Olha, o livro começa dizendo que hoje em dia esse filme é considerado datado. Eu vou ser sincero, não pareceu pra mim um filme datado, muito pelo contrário. Ele obviamente conta uma história que se passa numa época específica, mas até aí isso não faz um filme datado, né? A gente vive vendo filme de época aí o tempo inteiro, não é uma justificativa. Eu acho que a linguagem cinematográfica usada nesse filme não é nada datada, eu acho que ela é bem moderna pra época, comparando com outros filmes na época, eu acho que não tem nada de datado nela, mas vamos continuar aqui. O livro fala sobre ter tido alguns críticos na época que foram contra o filme, falaram mal do filme, aparentemente por razões políticas, pessoas que, sei lá, eram contra o jeito como o filme retratava veteranos, por motivos especificamente que eu não consigo compreender muito bem aqui. Eu acho, na verdade, muito interessante que esse é o primeiro filme americano que eu vejo que não trata os veteranos como grandes heróis que são exaltados quando voltam, sabe? Que eu acho que é o que a gente viu até agora, pelo menos nos filmes da lista, o que a gente viu até agora é todo mundo retornando enaltecido, assim, tipo... E eu acho que esse filme justamente mostra algo que me parece muito mais próximo da realidade, que é a pessoa voltando de ter lutado, sei lá, 4, 5 anos na guerra, e volta e ela não tem emprego. Por quê? Ninguém quer dar. Porque fala, o que você teve fazendo nos últimos anos? Eu tava na guerra. Ah, você não trabalhou? Ah, então não tem nada pra te fazer. Ah, você foi pra guerra com 18 anos, voltou com 20 e poucos. Mas você não tem experiência, né? Você não fez uma faculdade, você não sabe trabalhar, você não exerceu um ofício, você não tem experiência em nada, eu não posso fazer nada contigo. O que você sabe fazer? Ah, eu sei atirar. Não é muito útil, sabe? Essa é a vida real, né? E eu acho que o filme é o primeiro que eu vejo aqui que retrata esse tipo de coisa. Então, não sei porquê. Enfim.
enfim. E aí né, naquele esquema de sempre, o livro joga uns adjetivos ali, fala que na época houveram críticas em relação ao Harold Russell por não ser um ator profissional, então tentaram usar isso contra o filme. Como eu já falei aqui, eu acho que para um não profissional ele tá muito bem. Eu tenho certeza que eu já vi profissionais piores aqui. Eu não acho que ele tá bem o suficiente para ganhar um Oscar como ator, mas eu acho que fora isso ele tá muito bem no papel. Eu acho assim, é um filme que eu cheguei nele esperando o pior. Primeiro que o título, o pôster, a capa assim do filme, a própria sinopse parece uma grande farofada, no mau sentido eu diria. Vocês sabem minha relação com filmes de guerra, filmes sobre a guerra, filme americano então, que tipo, de enaltecer patriotismo, né, que é o que você espera quando você vê que vai ser um filme americano sobre soldados. A gente já viu coisa aqui, sabe? O Sargento York é um porre, é insuportável. É justamente um filme muito enaltecendo esse cara e ele voltando como um grande herói. Porque ele fez um negócio incrível aqui, sei lá. Então, é o tipo de coisa que a gente tava vendo e que eu achei, antes de ver, que esse filme ia seguir por esse caminho. Por um caminho de dizer, tipo, você que lutou na guerra, você é um grande herói maravilhoso. E, de novo, a gente sabe que essa não é a realidade. A gente hoje sabe que essa não é a realidade. Eu acho que na época muita gente sabia também, até porque muita gente tinha veteranos na família, né? Nessa época aí que a guerra tinha acabado de terminar. Então, eu acho que as pessoas sabiam que essa não era a realidade e que isso poderia acontecer pra uma ou outra pessoa, mas que não ia chegar nem perto de ser a maioria, sabe? E eu não esperava que esse filme fosse retratar isso. Eu achava que esse tipo de coisa só ia vir a ser retratada depois que a censura acabasse, sabe? Depois que o escritório de censura americano não existisse mais, que não é o caso. Então é um filme que me surpreendeu muito, porque eu não tava realmente esperando essa história, eu não tava esperando esse tipo de coisa, esse tipo de assunto abordado desse jeito, sabe? O filme tem uma cena que eu achei muito interessante, que é uma cena em que esse personagem do Harold Russell, né, sem as mãos, ele tá sentado ali num balcão e chega um cara do lado dele e o cara começa a criticar pra ele que ele perdeu as mãos à toa, que ele perdeu as duas mãos pra nada, seguindo um governo que não sabia o que estava fazendo e que teria sido melhor se os Estados Unidos tivesse apoiado o nazismo em vez de ir contra, porque o nazismo era o lado certo da guerra. E aí o cara fala que eles começam a discutir, tipo, o que você tá falando? Tá falando merda. E aí ele fala, não, eu estou apenas sendo americano. E uma coisa que a gente vê hoje em dia, quando um americano abre a boca pra apoiar o nazismo, parece só mais uma segunda-feira, né? Mas naquela época, eu acho que as pessoas tinham vergonha ainda de apoiar essas coisas. E aí gera uma cena bem interessante no filme, assim, eu acho que interessante se ver até hoje. Ou especialmente hoje, talvez. O que reforça pra mim a ideia de que eu não achei o filme nada datado. Bom, acho que na época que o livro foi escrito, porque esse texto deve estar aí desde a primeira versão do livro, de repente as pessoas ainda tinham vergonha de apoiar o nazismo, né? Mas eu acho que é um filme, assim, sinceramente, eu não acho ele datado, ele obviamente retrata uma época, mas como eu já falei aqui, isso não torna um filme datado. Eu acho que a linguagem cinematográfica que ele usa funciona muito bem até hoje. A coisa das cenas acontecendo no fundo, eu acho que é fácil, pelo menos essas duas que eu citei, são muito óbvias quando estão acontecendo. O filme te direciona pra elas. Eu fico curioso e recomendo quem estiver vendo esse vídeo e não tiver visto o filme ainda, a tentar reparar desde o começo, porque eu imagino que já deve ter várias cenas assim que não me chamaram tanta atenção. Logo no comecinho do filme tem uma coisa, quando eles estão ainda esperando o transporte, que eles estão lá no fundo da cena e o cara que chama eles tá aqui na frente, assim, e meio que você vê as duas coisas acontecendo. Mas é um único acontecimento, né? Porque o cara que tá na frente tá chamando os caras que estão no fundo e eles se levantam pra vir até o cara que tá na frente. Então a ação é uma só, não são duas ações acontecendo em planos diferentes, né? Então eu acho que não é exatamente a mesma coisa, mas eu acho que tem uma grande chance de ter tido algumas cenas assim antes dessas, porque depois que eu vi a primeira dessas eu fiquei prestando atenção, mas que tem algumas cenas assim antes dessas que eu nem reparei, talvez fossem super interessantes também. Mas enfim, é isso, é um filme que me surpreendeu muito, eu não tava esperando gostar, quando eu dei play nele eu não tava esperando gostar. É um filme de quase 3 horas de duração. Isso é uma coisa também que pra mim me dá um certo desânimo. Eu vou ser sincero, eu tenho um pouco de preguiça de filmes muito longos. Eu acho... Tem filme que consegue fazer, né? Tem filme que se sustenta com muito tempo. E esse filme, eu obviamente não esperava que esse fosse um filme que se sustenta, mas depois de assistir, eu acho que ele se sustenta. Eu acho que principalmente por ele ter esses 3 quase protagonistas, sabe? O fato dele estar te contando 3 histórias num filme sustenta a duração. Porque é muita história realmente, muitas coisas acontecendo. Eu não acho que é um filme que é maçante quando você tá assistindo. Funcionou muito bem, assim. Não percebi que levou 3 horas, sabe? Isso eu acho que funcionou. E acho que é isso. Então, deixa aí nos comentários se você já viu esse filme. Fala pra mim o que você achou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!